Poucos velhos olham para o futuro, e eu sou uma delas. Quando fazemos isso, descobrimos o que o futuro realmente nos reserva: a morte. Paulo não disse nada. Não podia falar da importância da consciência da morte para os que praticam a magia. A velha ia levantar-se da mesa se soubesse que ele era um mago. Por isso, gostaria de acreditar que vocês estão falando sério. Que anjos existem, continuou ela. A morte é um anjo, disse Paulo. Eu já o vi 2 vezes nessa encarnação, mas muito rapidamente. Não deu para ver o seu rosto. Entretanto, conheço pessoas que já o viram, e outras que foram carregadas por ele, e me contaram depois. Essas pessoas dizem que seu rosto é bonito, e que seu toque é suave. Os olhos da velha fitaram Paulo. Ela queria acreditar. Ele tem asas? É formado de luz, respondeu ele. Assumirá a forma que for mais fácil para você receber, quando chegar o momento. A velha ficou algum tempo quieta. Depois levantou-se. Perdi meu medo. Rezei agora em silêncio e pedi que o anjo da morte tivesse asas quando viesse me visitar. Meu coração me diz que serei atendida. Dei um beijo em cada um. Não tinha importância saber de onde vinham. Foi meu anjo que enviou vocês. Muito obrigada. Paulo lembrou-se de Tuque. Eles também haviam sido instrumentos de um anjo. Quando o sol começou a descer, foram para uma montanha perto de Arro. Sentaram-se voltados para o leste, esperando a primeira estrela nascer. Iniciariam a canalização quando isso acontecesse. Chamavam de contemplação do anjo. Era a primeira cerimônia criada depois que o ritual que destrói os rituais varrera as anteriores. Nunca perguntei, disse Cris, enquanto esperavam. Por que você quer ver o seu anjo? Mas já me explicou várias vezes que não tinha a menor importância. Sua voz soava irônica. Ela fingiu não ligar. Ok, então isso tem importância para você. Me explique o porquê. Já contei tudo no dia do encontro com Valhalla, respondeu. Você não precisa de um milagre, insistiu ela. Você quer satisfazer um capricho. Não existem caprichos no mundo espiritual. Você aceita ou não. E então, você não aceitou esse seu mundo? Ou tudo que falou é mentira? Ela deve estar se lembrando da história da mina, pensou Paulo. Era difícil responder, mas ia tentar. Eu já vi milagres, começou. Muitos milagres. Já vimos, inclusive, alguns milagres juntos. Vimos Jota abrir buracos em nuvens, encher de luz a escuridão, mudar coisas de lugar. Você já me viu adivinhar certos pensamentos, fazer ventar, executar rituais de poder. Vi a magia funcionar repetidas vezes em minha vida, para o mal e para o bem. Não tenho dúvidas a esse respeito. Fez uma longa pausa. Mas também nós nos acostumamos aos milagres, e sempre precisamos de mais. A fé é uma conquista difícil, que exige combates diários para ser mantida. A estrela ia surgir. Precisava acabar logo a explicação, mas Cris o interrompeu. Assim tem sido nosso casamento, disse, e eu estou exausta. Não entendo. Estou falando do mundo espiritual. Só consigo entender o que você está falando porque conheço seu amor, disse. Estamos juntos há muito tempo, e depois que se passaram os 2 primeiros anos de alegria e paixão, cada dia passou a ser para mim um desafio. Tem sido muito difícil manter a chama do amor acesa. Ficou um pouco arrependida de ter começado o assunto, mas agora iria até o final. Certa vez você me disse que o mundo se dividia entre os agricultores, que amam a terra e a colheita, e os caçadores, que amam florestas escuras e conquistas. Me falou que eu era uma agricultora, como Jota, que trilhava o caminho da sabedoria através da contemplação, mas que estava cansada como um caçador. Sua cabeça funcionava rápido, não conseguia parar de falar.
Tinha medo que a estrela surgisse. Como foi e como é difícil ser casada com você. Você é como Valhalla, como as valquírias, que nunca estão sossegadas. Sabem viver apenas a emoção forte da caçada, dos riscos, das noites escuras em busca da presa. No início, achei que não conseguiria conviver com isso. Eu, que buscava uma vida igual a tantas outras mulheres, casada com um mago. Um mago cujo mundo é regido por leis que não conheço. Uma pessoa que só acredita que está vivendo sua vida quando se encontra diante de um desafio. Encarou-o nos olhos. Jota não é um mago muito mais poderoso que você? Muito mais sábio, respondeu Paulo. Muito mais vivido e experiente. Segue o caminho do agricultor, e nesse caminho encontra seu poder. Eu só conseguirei encontrar o meu poder no caminho do caçador. Então por que o escolheu como discípulo? Paulo riu. Pela mesma razão que você me escolheu como marido, porque somos diferentes. Valhalla, você e todos os seus amigos só pensam na conspiração. Nada mais tem importância. Estão fixados nesse negócio de mudanças, de mundos novos que vão surgir. Acredito nesse novo mundo, mas poxa, tem que ser assim? Assim como? Ela pensou um minuto. Não sabia exatamente por que dissera aquilo. Com conspirações. Você é que criou o termo, disse Paulo. Mas sei que é verdade, e você confirmou. Falei que as portas do paraíso estavam abertas por um tempo, para quem quisesse entrar. Mas também disse que cada um tinha o seu caminho. E só o anjo pode dizer qual o rumo certo. Por que eu estou agindo assim? O que está acontecendo comigo? Pensou ela. Lembrou-se das gravuras que via na infância, onde os anjos conduziam crianças pela beira de um abismo. Estava surpresa com as próprias palavras. Já brigara muitas vezes com ele, mas jamais havia falado de magia como falava agora. Entretanto, naqueles quase 40 dias de deserto, sua alma crescera, descobrira uma segunda mente. Tinha enfrentado uma mulher de poder. Morrera muitas vezes e renascera mais forte. Tive prazer na caçada, pensou. Sim, era isso que a estava deixando louca, porque desde o dia em que convidou Valhalla para o duelo, ficou com a sensação de que havia desperdiçado sua vida. Não posso aceitar isso. Conheço Jota. Ele é um agricultor e é uma pessoa iluminada. Conversei com meu anjo antes de Paulo. Sei falar com ele tão bem quanto Valhalla, embora a linguagem dele ainda seja um pouco confusa. Mas estava apreensiva. Talvez tivesse errado quando escolheu sua maneira de viver. Preciso continuar falando, pensou. Preciso convencer a mim mesma de que não errei. Você precisa de mais um milagre, disse. Irá precisar sempre. Jamais estará satisfeito. E nunca vai entender que o reino dos céus não pode ser tomado de assalto. Deus faz com que o anjo dele apareça, porque isso é importante demais para ele. Faz com que eu esteja errada, Senhor. Você não me deixou falar, disse ele. Mas nesse momento, a primeira estrela surgiu no horizonte. Era a hora da canalização. Sentaram-se e, depois de um pequeno período de relaxamento, começaram a concentrar-se na segunda mente. Cris não conseguia parar de pensar na frase final de Paulo. Realmente não permitira que ele respondesse. Agora era tarde. Precisava deixar que a segunda mente contasse seus problemas aborrecidos. Repetisse diversas vezes a mesma coisa. Mostrasse as preocupações de sempre. A segunda mente naquela noite queria ferir seu coração. Dizia que ela escolhera um caminho errado e que só havia descoberto seu destino ao experimentar o personagem Valhalla. A segunda mente dizia que era tarde demais para mudar, que sua vida havia fracassado, que ela passaria o resto da vida andando atrás do seu homem, sem experimentar o gosto das florestas escuras e da busca da presa. A segunda mente lhe dizia que tinha encontrado o homem errado,
que melhor seria casar com um agricultor. A segunda mente lhe dizia que Paulo tinha outras mulheres, e que eram mulheres caçadoras, que ele encontrava em noites de lua, e em secretos rituais mágicos. A segunda mente lhe dizia que devia deixá-lo, para que ele pudesse ser feliz com uma mulher igual a ele. Ela argumentou algumas vezes. Disse que não tinha importância saber que existiam outras mulheres. Não pretendia largá-lo nunca, porque o amor não tem lógica, nem razão. Mas a segunda mente voltava à carga, e ela resolveu parar de discutir, escutar em silêncio, até que a conversa foi morrendo e silenciou. Então, uma espécie de névoa começou a tomar conta de seu pensamento. A canalização começara. Uma indescritível sensação de paz apossou-se dela, como se as asas de seu anjo cobrissem o deserto inteiro, para que nada de mal lhe acontecesse. Quando canalizava, sentia um imenso amor por si mesma e pelo universo. Manteve os olhos abertos para não perder a consciência, mas as catedrais começavam a surgir. Apareciam no meio das brumas, imensas igrejas que nunca havia visitado e que, no entanto, existiam em algum lugar da terra. Nos primeiros dias eram apenas coisas confusas, cantos indígenas misturados com palavras sem sentido. Mas agora seu anjo lhe mostrava catedrais. Aquilo tinha um sentido, embora ainda não pudesse entender qual. Mas estavam apenas começando uma conversa. A cada dia que passava, era capaz de entender melhor o seu anjo. Em breve teriam uma comunicação tão clara como tinha com qualquer pessoa que falava sua língua. Era tudo uma questão de tempo. O despertador de pulso de Paulo tocou. 20 minutos se passaram. A canalização terminava. Ela olhou-o. Sabia o que ia acontecer agora. Ele continuaria em silêncio, e dentro em pouco ficaria triste. O anjo não havia aparecido. Então, voltariam para o pequeno motel em Arro, e ele sairia para um passeio enquanto ela tentava dormir. Esperou que ele se levantasse, e levantou-se também. Só que, em vez de tristeza, havia um brilho estranho em seus olhos. Verei meu anjo, disse ele. Sei que verei. Fiz a aposta. A aposta você fará com seu anjo, dissera Valhalla. Nunca, em momento algum, havia dito. A aposta você fará com seu anjo quando ele aparecer. E, no entanto, ele havia entendido isso. Esperava durante uma semana que o anjo surgisse à sua frente. Estava pronto para aceitar qualquer aposta, porque o anjo era a luz, e a luz era o que justificava a existência do homem. Confiava na luz, da mesma maneira que 14 anos antes duvidara das trevas. Ao contrário da traiçoeira experiência das trevas, a luz estabelecia suas regras antes, para que quem as aceitasse soubesse também que comprometia com o amor e a misericórdia.